Hoje vamos falar sobre execução. Hey, Sandy. Oh, yeah. Kiss me quick because I love you so. Chave liberada hoje foi a número 13, execução no SPR com Pablo Marçal. Cenário hoje totalmente diferente, com chuva, ou barulho de passarinho, porque é muito cedo e o pessoal está dormindo, e então, para não acordar ninguém dentro de casa, resolvi fazer aqui, do lado de fora. Bom, coloquei aqui o microfone, né, porque eu acho que o barulho da chuva e aqui no fundo vai atrapalhar um pouquinho o som. Mas então, gente, essa foi a chave de ontem, mas ontem não foi possível, eu não consegui postar o vídeo, porque esse celular não consegue gravar muitos vídeos. Então, como ontem eu tive o SPR, logo em seguida foi a live com o Léo, né, com o Léo Facchini, e aí de tarde eu me preparei, então eu tive que almoçar também, né, cuidar aqui da casa, porque a palestra ia ser aqui em casa. Então eu me preparei para receber os meninos. E aí eu dei a palestra ontem, então a palestra durou mais de 1 hora, e um deles, 2, chegou um pouco atrasado. Então isso consumiu todo o meu dia. E aí eu ia postar o vídeo da palestra hoje, mas não foi possível, porque senão eu ia ter que apagar o vídeo. Então eu tive que editar a palestra, foi mais de 1 hora de vídeo no meu celular, que eu gravei a palestra inteira. Eu tive que editar para depois subir. Quando eu terminei tudo, era 2 horas da manhã. Como que eu ia fazer o vídeo execução 2 horas da manhã? Meu olho estava todo vermelho, eu estava super cansada. Então eu vou postar as 2 chaves hoje, tá? E a chave de ontem foi exatamente essa, execução. E eu acho que eu me encaixo muito bem nessa chave, porque eu sou totalmente executora, não coloco empecilhos, eu não coloco desculpa. Se eu tiver que fazer algo, eu vou e faço do início ao fim. Comigo não tem essa de parar no meio do caminho, não existe isso aqui na minha mente. É um pouco, pra mim, assim, se passar tarefa, até aquilo que parece o mais difícil, eu vou fazer. Então eu fiz aqui umas anotações, aqui ó. Executor é o cara que faz o gol, né? Então ontem fiz vários gols, eu dei conta de vários gols, live, as coisas da casa, porque eu não trabalho só com SPR. Então às vezes as pessoas falam assim, depois da aula a gente vai fazer tal coisa. Não, não é assim. Eu também tenho os meus clientes, né? Eu também tenho outros trabalhos. A minha fonte de renda não vem somente aqui do canal. Então eu também preciso cuidar do meu jardim. Lembra da aula do branding? Eu preciso cuidar do meu jardim. Então eu não vou ficar focado só aqui, né? Então tem tudo isso. Aqui, ó. Não existe resultado sem execução. Então para você ter resultado, você vai ter que executar tarefas, o seu propósito, seus objetivos, que pode ser diferente do meu, mas ele tem que ser executado. E executar é aplicar. Se você não aplicar, não colocar em prática, não manter a constância, não tem como você virar essa chave. Então, executar é o quê? É testar, ensaiar, fazer, apertar um botão, dar um start. E qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas não executam. Muitas delas desistem no meio do caminho. Elas param de fazer. Ou elas se distraem com alguma coisa no meio do caminho e esquecem. Eu já dei várias vezes esse exemplo, mas é porque tem gente que tá aqui desde o início, desde o primeiro dia de vídeo. E um monte de gente já abandonou. Essas pessoas não são executoras. Elas abandonam seus projetos no meio do caminho. Aí depois lá, daqui uns 10 anos, quando elas olharem para trás, ou elas veem algum conhecido e falar assim, aquele deu sorte. Não, ele não deu sorte. Ele só executou. Ele aplicou todas as tarefas. Ele aplicou aquilo que deveria ser. E aí o Pablo trouxe uma analogia que acontece dentro das empresas. Colocou aqui o cargo de executivo, que vem de executar. Então ele executa ou ele delega algumas atividades. Como assim delega? Vamos entender isso. Então, o executivo, ele vai transferir essa energia para outras pessoas. E antes do executivo, o executivo é como se fosse um mini dono, né? Ele vem depois do dono. O dono vai confiar neste executivo para que ele cuide ali da empresa na ausência dele, na ausência do dono. Então, o dono é o gestor. O gestor vai contratar esse executivo
E esse executivo, ele vai delegar atividades, energia para outras pessoas, ou seja, ele vai precisar captar mais pessoas para dentro dessa empresa, para que faça tudo acontecer. Então a gente pode ver mesmo exemplo do Pablo, que é uma grande empresa. Então ali ele é um grande executor. Então quando você entende de executar, de executores, não é exatamente você ir lá e colocar a mão na massa. Não é só sobre isso. Então os maiores executores são aqueles que transfere ou delega as energias. Então o Pablo tá lá passando todo o conhecimento dele, mas tem outras pessoas nos bastidores executando outras atividades, outras tarefas para fazer tudo isso acontecer, toda essa informação, esse conhecimento, essa digitalização acontecer. Porque o Pablo não ia conseguir dar conta de tudo isso sozinho. Não porque ele é ruim, porque ninguém, não tem como, é impossível ele cuidar de mais de 500 mil de alunos, né? Todas as questões de mensagem no WhatsApp, ligação. Imagina ele fazendo, porque eu recebo ligação do Pablo, mas é uma ligação pronta. Mas imagina ele ter que ligar para cada aluno para lembrar que vai ter live às 8 horas da noite. Vocês acham que ele ia conseguir? Não ia. E aí, 8 horas da noite, ele vai entrar para dar a palestra ao vivo. Então, quem que mexe com a iluminação, com as televisão lá que mostra todas as mensagens que vai passando pelo YouTube, Instagram, ele não ia conseguir. Então ali existem vários executores, mas o principal, o que delega tudo, é o Pablo, que é o pilar. Então eu vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência com a palestra que eu dei ontem para 6 jovens, que foi uma execução de muita responsabilidade, eu amei. E eu sempre quis fazer isso, de trazer essa informação para jovens, né, para adolescentes, abrir a mente deles, porque o tanto que eu já vivi vendendo os brigadeiros na rua e eu não incentivei em nenhum momento eles vender doces na rua, porque é muito perigoso. Ali são jovens, o Miguel era mais novo, 12 anos, o restante tinha tudo 14 anos e 15, né? Então, foi uma experiência incrível. Eles foram muito, assim, participaram, sabe? Ficaram curiosos, deram depoimentos. Eu coloquei a palestra aqui no YouTube. Passou mais de 1 hora e a gente, sabe, conversando mais e queria fazer mais ainda. Então, foi maravilhoso. A gente brindou no final da palestra, igual eu fiz, aliás, né? Eu modelei a Senhorita Gurwell, já indiquei esse filme aqui, que é Escritores da Liberdade. Então, eu sou tão apaixonada por esse filme, tão apaixonada pelo trabalho dela, que eu sempre, assim, para trabalhar com adolescente, com certeza tinha que modelar ela. Não tem pessoa melhor. Então, eu fiz até o brinde, peguei as palavras dela, anotei no caderno e fiz o mesmo brinde com eles. E eles ficaram emocionados. É a mudança que nós vamos fazer hoje. Então, a partir do momento, todas as vozes que disseram vocês não podem serão silenciadas. Todos os motivos que dizem que as coisas não vão mudar desaparecerão. E a pessoa que vocês eram antes desse momento, a vez dessa pessoa acabou. Agora é a sua vez. E aí eu trouxe uma visão diferente. Expliquei para eles que a escola sempre vai ensinar eles a ser funcionário de alguém, mas que eles podem fazer diferente. Mostrei para eles, né? Cada um ali carrega um talento, cada um tem um gosto. Um gosta de jogar, o outro gosta de brincar, sabe fazer pipa. O Pedro, né? Que já tem um negócio dele na garagem, que ele corta cabelo. Então eu fui trabalhando em cima disso, em cima das experiências deles, né? E aí eu abri assim, a mente, você pode começar com um canal, você não precisa ter dinheiro nenhum, você só vai mostrar o que você sabe na internet. E aí veio até a experiência, né, o depoimento do Murilo, e ele contando que ele é músico, ele faz música, ele falou assim, de acordo com o que eu estou sentindo, eu escrevo no papel e consigo fazer uma música. Aí eu falei assim, e por que você não posta isso? Você sabia que se alguém encontrar sua música, algum artista aí famoso, eles comprar sua música, você vai ganhar muito bem por isso?
Aí ele falou assim que ninguém vai querer a música dele porque as músicas dele são ridículas. Eu até falei pra ele, eu falei assim, Murilo, não pensa desse jeito. Eu falei, se até a Anitta, Pablo Vittar tem público, por que que você não ia ter? Ridículas são as músicas deles, sem querer ofender, mas eu não gosto. Eu falei assim, imagina as suas que vêm daqui de dentro do coração. Eu falei assim, então não pensa dessa forma. Nossa, foi muito bom, muito. Nossa, eu tô assim até agora com essa energia, sabe, aqui dentro, pela palestra de ontem. Então, o filme que eu vou trazer hoje é um filme baseado em uma história real, chama O Homem que Mudou o Jogo. Esse filme é muito bonito e eu acho que combina muito com a chave de hoje. Ele é interpretado por Brad Pitt e aí nesse filme retrata a liderança forte que ele tem. Então eu vejo ali um executor do início ao fim do filme. Então mostra o time deles, né? Totalmente sem recurso, totalmente sem dinheiro. E eles não tinham dinheiro para comprar jogadores caros, para comprar jogadores bons. Então o que eles fizeram, né? O que ele fez? Ele montou uma estratégia, né? Ele começou a estudar os jogadores, ver o que cada um era bom. Então, ou seja, montou um planejamento muito forte, uma estratégia, e conseguiu ali, foi trabalhando em cima daquilo que ele tinha. Então, ao invés de desistir, de largar a tarefa no meio do caminho, de ficar olhando os outros times com jogadores bons, caros, não. Ele simplesmente trabalhou com os recursos que ele tinha ali disponível, sem dinheiro nenhum. Então, ali a gente já vê também que o executor ele não precisa do dinheiro para poder executar algo. Então, se você quer resultados, você precisa somente aplicar. Então, ali também mostra planejamento financeiro, né? O executor também nessa área. Então, enquanto os outros times pegavam o dinheiro e compravam jogadores caros, o que ele fazia? Ele guardava esse dinheiro, esse recurso, e investia ali no time inteiro, no que ele já tem ali com ele. E ali, o que é mais importante no time, gente? A união. E ele conseguiu fazer tudo isso. Vale muito a pena assistir esse filme, tá? Então, essa é a dica de filme de hoje. Agora eu vou passar as atividades. O Henrique tá dormindo bem aqui do lado. Então, eu vou falar um pouquinho mais baixo. Atividade 1. Planeje algo para o seu mês. Poder ser relacionado à área profissional, saúde, espiritual. Você escolhe. Atividade 2. Coloque em prática tudo que você colocou no papel e na data correspondente. Atividade 3. Depois de uma semana, corrija seu planejamento e veja o que precisa ser modificado ou não. Atividade 4. Depois de corrigir seu planejamento, realinhe tudo o que percebeu que não estava se conectando. Atividade 5. Canalize seu projeto, ou seja, avance, cresça ele, se torne um líder na sua vida e dos seus projetos. E agora eu vou trazer um versículo. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Êxodo 35:10. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero vocês na próxima chave.